Por que que essa aula existe? Coisa importante, tá certo? Quando a gente entra nessa área de ciência de dados, na verdade em qualquer área, mas na área de saúde isso é especialmente importante, vocês vão se ver defronte de um buzilhão de formatos, tipos, tabelas, não sei o que, blá blá blá, coisa que você nunca ouviu falar na vida. E, magicamente, você tem que combinar essas coisas para fazer a sua pesquisa. Tá certo? Então, a ideia é que o primeiro passo que a gente decidiu para o curso é que vocês têm que ter consciência do que são os modelos, que são coisas que vocês, ferramentas de abstração que vocês vão usar para desenvolver o trabalho de vocês, tá certo? E vocês vão entender que a gente vai fazer uma proposição interessante, que é converter tudo ou traduzir tudo em tabelas. A gente fez essa experiência o semestre passado e funcionou muito bem. No final, a estratégia vai ser sempre o seguinte: ah, existe um arquivo num formato XYZ, BBB, bababá, cheio de... Para que isso, né? Aí você fala assim, eu posso converter isso numa tabela? Tá? Se você conseguir converter isso numa tabela, estamos dentro do mesmo jogo. E é isso que a gente vai estudar hoje, tá? Então, na verdade, é como eu falei, para o pessoal da computação, isso tem que ser chovendo molhado, né? Vamos começar o que é um modelo. Vamos lá, quem é que sabe me dizer o que é um modelo? Ninguém teve coragem. Depois que eu fiz várias ameaças ao pessoal da computação, eles ficam com medo. Vamos lá, fala aí qualquer coisa. Essa aula pode errar, pode falar bobagem, pode falar o que você quiser. Vai lá. Nada? Fala isso. Boa, melhor ainda. Humilha o pessoal da computação agora. Vai lá. Isso, legal. Se a gente pegar, você se baseou no organismo modelo, não é? O que a gente espera com o organismo modelo? A gente espera abstrair, não é? Todos os indivíduos, né, daquele modelo, certo? Então, tinha alguém aqui que pesquisava zebrafish, não tinha? Cadê? Quem era zebrafish? Olha lá, ali atrás, ó. Peixe zebra, não é isso? É um organismo modelo, certo? Então, por que eles escolheram esse peixe? Coitado do peixe, né? Foi escolhido. Tinha um monte de peixe ali, o cara achou da zebrinha mais bonitinho, falou, pega esse aí, vamos... Então, a ideia é pegar ele tenta fazer o quê? Uma generalização. É isso que é um modelo, é uma abstração. Será que se eu estudar as coisas... Porque não dá para você ficar estudando todos os peixes simultaneamente, profundamente, né? Você tem que escolher umas vítimas aí, tá? E aí tem, em cada área, tem rato, tem camundongo, que eu aprendi que são diferentes. E cada área tem ali um cara que foi escolhido como modelo para representar toda uma população. Aqui a ideia é a mesma. A gente quer... quando você escolhe um modelo, você está trabalhando com ferramentas conceituais. E se você se acostumar à ideia de que o modelo é uma ferramenta, é muito importante porque nessa área de vocês, você descobrir qual é o modelo conceitual que você vai usar para fazer a pesquisa que você quer, para tomar a decisão que você quer, pode ser fundamental. Pode ser um divisor de águas entre você achar o que você está procurando ou não. Certo?
E esses modelos, eles vão ser descritos em dados, relacionamentos, tem a parte semântica, tem umas restrições. A gente vai olhar essas coisas aqui. Tá? Essa tarefa não vale, porque no ano passado a aula foi, o Murilo tinha dado a aula antes, né? Agora o Murilo só vai dar aula na semana que vem. Mas tudo bem. O Murilo, na aula dele, depois vai mostrar, vocês vão ver, na semana que vem, eu estou dando um spoiler, propaganda da aula do Murilo, que é excelente, tá? Ele vai mostrar coisas como essas aqui, esse gráfico aqui que está representando alguma coisa. Isso é um modelo. Ele está usando um modelo, certo? E o modelo pode ser usado para visualizar alguma coisa também, tá certo? E isso é muito importante, você saber escolher o modelo. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a expectativa é que a aula tivesse acontecido. Mas quando a aula acontecer, vocês vão falar, ah, André falou sobre isso, esse aqui é o modelo. Isso é um outro modelo. Nesse caso, um modelo de grafo. A gente vai falar sobre ele hoje, tá? Outro modelo, tá vendo? Ó? Então ele vai mostrar para vocês várias coisas da biologia e para ir explicando as coisas, ele precisa usar modelo. E por que ele precisa usar modelo? Porque aqui você está vendo uma cadeia acontecendo, proteínas interagindo entre si, não é? E você não tem como você botar no microscópio e ver o negócio, certo? Então você vai criar um modelo para descrever o que está acontecendo. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Eu acho que vocês já sabem a resposta, mas eu vou fazer a pergunta porque é para vocês participarem do negócio. Todos os modelos são iguais? É claro que todo mundo já sabe que não, né? Ah, não, todos são iguais. Não, brincadeira. Não são iguais. Só que, o que difere um modelo do outro? Tem várias características que diferem um modelo do outro. E uma delas para que você está usando aquele modelo, tá certo? Então aqui eu tenho dois modelos. Isso aqui, por exemplo, é um diagrama mostrando interações entre coisas. Isso aqui é uma tabela organizando dados. Os dois são modelos, tá? Ah, mas por que isso aqui é um modelo? Isso aqui é uma abstração de alguma coisa, que são pessoas, alturas e pesos, por exemplo. No caso não são pessoas comuns, são zumbis, tá? Os zumbis de vez em quando aparecem nos meus exemplos aqui. Então, na área da computação, a gente gasta um tempo enorme organizando e estruturando os exemplos, os modelos, principalmente quando o modelo vai ser usado para computar alguma coisa, para processar alguma coisa. A gente gasta um tempo fazendo isso, certo? Para a gente isso é muito importante, porque se você consegue entender o que é que você vai fazer com cada modelo, certo? Você consegue organizar ou estruturar esses modelos para produzir algum produto da forma que você quer. Então, existe uma área na computação chamada bancos de dados. E na área de bancos de dados, por exemplo, a gente estuda 3 modelos, o que a gente chama de conceitual, lógico e físico. Tá? E se vocês conseguirem entender a diferença entre os 3 e quando cada um deles vai ser usado, vocês vão ver que vocês vão ganhar uma ferramenta mental muito poderosa para interpretar o problema de vocês, tá? Porque vocês vão conseguir entender que a forma como você concebe o seu problema não necessariamente está ligada à forma como você armazena. Você pode separar as coisas. Eu posso pensar um problema como uma tabela e ele está armazenado de uma outra maneira, tá? E vice-versa. Então, esse tipo de capacidade, se você começa a dominar ela, você começa a ver que você pode resolver uma série de encrencas que você vai enfrentar quando trabalhar com os dados. Vamos começar pensando o que é um modelo conceitual. Aqui o pessoal de banco de dados, ou de banco de computação, tem que saber, porque isso aqui é base da disciplina de banco de dados. O que é um modelo conceitual? O que vocês acham? Eu vou ajudar vocês. Existe um termo que a gente usa que se chama universo de discurso, ou domínio de discurso. O universo de discurso ou domínio de discurso é o domínio que eu estou querendo modelar. Certo? Que, na verdade, pode ser real ou imaginário. Tá? Teve um cara que perdeu tempo fazendo um modelo conceitual Guerra nas Estrelas,
que eu acho muito relevante e importante, tá? Mas isso é porque é da minha geração. Senão o pessoal vai falar, ah, não tem de Harry Potter, ah, não tem de Game of Thrones. Não, isso aí é outras gerações. A minha é Tolkien. Alguém estava falando de Tolkien hoje na sala do café, importante, certo? Mas e aí? O que é o modelo conceitual, considerando que eu tenho um universo de discurso, que é da onde eu parto? O universo de discurso é a minha realidade, é o que eu estou representando. O que é um modelo conceitual a partir daí? Uma representação que acontece desse universo de discurso. Então, ele é uma abstração desse universo de discurso, mas note que quando eu estou falando desse modelo, que é o modelo conceitual, eu não estou preocupado, tá? Deixa eu só ver se eu não, com esse chute eu não estou preocupado com computador. Eu nem estou falando de computador ainda, tá? Na verdade, o modelo conceitual, e eu posso representar esse modelo conceitual, ele vai ser subjacente a todo domínio de estudo ou de pesquisa. Ele sempre existe, certo? Se eu sou um biólogo, existe um conceito que é célula, certo? Célula faz parte do modelo conceitual da biologia. Está lá, né? Núcleo faz parte do modelo conceitual. E eu preciso saber as relações. Ah, o núcleo está dentro da célula. Isso faz parte do modelo conceitual da biologia. Note que eu não estou falando de computador. Tá? Em qualquer área isso existe. E na computação, a gente se preocupa muitas vezes em representar esse modelo. E por que eu preciso representar esse modelo? Antigamente, deixa eu ver se eu tenho slide sobre isso aqui. Então aqui vocês estão vendo um tipo de representação que a gente usa na computação, que se chama modelo entidade relacionamento, que a gente tenta representar isso de alguma forma, esse entendimento. Por que alguém acha que a gente precisa representar um modelo conceitual? Então vamos lá. Ajudar a entender o problema, contexto da aplicação e o que o programa precisa. Os três são válidos, apesar de que nem sempre a gente vai usar o modelo conceitual para fazer um programa de computador. Mas quando a gente vai usar para fazer um programa de computador, sim, serve para entender o que o programa vai fazer. Mas ela serve para entender o problema. Entender o problema é muito importante. E muitas vezes, o entender o problema... Então está aqui a pergunta, né? Entender o problema é porque... E isso vai acontecer com a equipe de vocês, não é? Vocês têm que conversar entre vocês, né? E aqui vai ter biólogo conversando com gente da computação. Vocês têm que conversar entre vocês para vocês entenderem do que vocês estão falando, afinal de contas, né? Então sempre vai começar com um desenhozinho. Ah, André, eu preciso usar um modelo de entidade de relacionamento, blá, blá, blá. Não é obrigatório. Tem gente que gosta de usar o bolinha com tracinho, tá certo? O modelo conceitual ele tem que resolver o seu problema. Tá? É claro que se você usar uma dessas ferramentas, a gente já está acostumado, vai ajudar você a, pelo menos o pessoal da computação, seguir um caminho mais conhecido de como você constrói as coisas, tá certo? Mas você pode usar qualquer coisa, tá certo? O modelo também serve para comunicação. E isso faz parte também de entender o problema em conjunto, né? Então, o pessoal da computação vai sentir essa dificuldade. Vai botar um biólogo para falar, ele vai falar meia hora, você fala, tá, mas você falou um monte de letra aí, um monte de palavra, como é que eu modelo isso num sistema? Né? Tá? Principalmente quem trabalha com essas ômicas aí, gosta de umas 3, 4 letrinhas junto, que parece que quer dizer alguma coisa só para os biólogos. Tá certo? Não é isso? Ah, TFT! Aí todo mundo fica, todos os biólogos ficam animados. E a gente da computação, que essas 3 letras quer dizer, né? É a vingança, certo? Então, o modelo é importante, porque aí você vai lá, vamos entender junto aqui, conversar com os outros. E a gente vai ter que chegar num consenso. Vocês vão ter que fazer isso nas equipes de vocês. Vocês vão desenvolver um projeto ao longo do semestre, e nesse projeto, vocês vão ter que entrar num grande acordo da equipe. Aliás,
para quem ainda não conseguiu equipe, estamos em processo de formação de equipes para o projeto do semestre. Tá certo? E aí, a partir do nosso domínio de discurso, então no nosso caso, a gente pode estar falando que o domínio de discurso é a biologia e mais especificamente a biologia de sistemas, tá certo? A gente pode construir modelos conceituais. E tem modelos conceituais que são bastante populares hoje em dia, tá? Eu diria para vocês que das áreas que eu já trabalhei, eu já transitei por várias áreas, essa área da biologia e das ômicas é a mais estruturada em termos de compartilhamento de dados, modelos conceituais, é uma área sensacional para quem quiser estudar. Por exemplo, existe o Genome Ontology, a gente vai mencionar o Genome Ontology mais para frente. Ele tem um modelo conceitual que ele explica lá na página dele. Aí ele fala, olha, existe um conceito que é processo biológico. Isso faz parte do modelo conceitual dele. Ele diz o que é um processo biológico. Ah, existem componentes celulares, funções moleculares. Ele vai te dizer o que é isso. Mas para que ele precisa explicar esse modelo conceitual? Porque depois isso vai descer nos níveis mais para baixo, vai virar modelo lógico, modelo físico. Só que na hora que você olhar lá umas bolinhas com umas arestas, você tem que entender o que aquilo ali está falando para você, ser humano. Certo? Então, na verdade, o modelo conceitual, ele serve para nós, meros mortais, tá? Que logo seremos substituídos pelas máquinas, que não vão precisar mais disso. Mas enquanto a gente estiver aqui na jogada, a gente precisa disso aí, certo? Assustei a galera? Assustei? É só brincadeira, tá, gente? Então, se você entrar lá no Genome Ontology, você vai ver lá ele explicando o modelo conceitual dele. E é uma experiência que vale muito a pena. Por quê? Porque esse projeto, por exemplo, ele é muito maduro. E ele é resultado de truzilhões de debates, de grupos, de discussões, de conferências para chegar nisso aí. Tá? E a gente deveria respeitar o trabalho dessa galera. Porque dá trabalho chegar nesse modelo aí. Parece que não, mas dá. Vocês vão ver. Tá? Aí, novamente, vai ter na aula do Murilo, ele vai mostrar aqui uma parte. Eu acho que é nessa aula que você vai mostrar enriquecimento. Eu não lembro se você chegou a mostrar enriquecimento. Eu acho que não deu tempo, deixou para... é que você fez em 2 aulas. Então, eu acho que é bom fazer em 2, que foi positivo. Então, aí o Murilo, ele vai mostrar aqui ferramentas como essa aqui, e ele vai falar sobre enriquecimento. E aí vocês vão ver, aqui vão aparecer coisas, não é? E ele vai mostrar que algumas dessas coisas são extraídas do Genome Ontology, por exemplo. Mas isso significa o quê? Você precisa saber conceitualmente o que aquilo ali quer dizer no Genome Ontology. Tá? Então o modelo conceitual serve para isso. Certo, gente? Tá. Mas as máquinas, até há poucos anos atrás, elas não conseguiam entender o modelo conceitual. Agora elas já conseguem. É sério. Agora, se você pegar o modelo de linguagem, como o ChatGPT, ele consegue entender o modelo conceitual melhor do que muita gente que eu conheço, tá certo? Mas até há pouco tempo atrás, as máquinas não conseguiam. E se você for fazer qualquer sistema que não use um modelo de linguagem, que não... Por enquanto, eu vou usar a palavra modelo de linguagem, por enquanto, como sinônimo de ChatGPT, por enquanto. Vai ter uma aula que a gente vai entender direito, que o ChatGPT é um Large Language Model, tá certo? Vocês vão entender o que é um modelo de linguagem e que o ChatGPT é um produto específico. Mas fora isso, eu vou ficar falando modelo de linguagem, vocês vão entender que é um LLM, ou eu vou falar LLM, que é equivalente, tá certo? Mas antes dos LLMs, as máquinas, elas tinham uma dificuldade enorme em interpretar o modelo de linguagem, tá certo? E nós, seres humanos, mas até hoje, faz sentido a gente dizer assim, olha, nem sempre eu vou envolver um LLM na história. Até porque tem N questões que a gente vai discutir aqui na sala. Então entra o modelo lógico. O que é o modelo lógico? O modelo lógico é quando eu começo a pensar no computador. Quando eu começo a pensar que eu vou processar aquilo. Então eu saí do debate de conceitos
e eu quero representar. Mas aqui eu ainda tenho um desafio, e é por isso que são 3 níveis. Qual é o meu desafio? Eu não queria pular do modelo conceitual para um modelo que roda no computador X, no formato Y, detalhe, que é o que eu vou chamar de modelo físico, que é o último estágio, é o estágio derradeiro. Então, como eu não quero chegar nesse último estágio agora, vai ter um estágio no meio, que eu vou chamar de modelo lógico, que é uma representação que já estou pensando no computador, mas eu não estou pensando ainda numa implementação específica. Certo? Então, ao longo da história da computação, a gente não é tão criativo como os biólogos, mas somos criativos também, tá? A gente conseguiu inventar zilhões de modelos lógicos, tá certo? Inventamos tabelas, inventamos grafos, árvores. Alguns desses, do ponto de vista lógico, a gente vai trabalhar aqui na sala, tá certo? Mas hoje, eu vou mostrar para vocês uma convergência para um modelo lógico, que são as tabelas. A gente vai chegar nelas, tá? Quando eu falo de modelo lógico, por exemplo, tabela é um modelo lógico, é uma forma de organizar os dados. Mas note que eu estou falando tabela, e o cara pode fazer tabela num pedaço de papel, né? Ou no Excel, ou no sei lá. Então, ele se chama modelo lógico porque eu ainda não me comprometi com a forma como eu vou implementar aquilo. Então, a gente vai começar com essa tabela aí, certo? O que essa tabela está me dizendo? Vocês vão olhar ela, vocês vão saber, né? O que ela está me dizendo? Aqui a gente tem os zumbis, né? Que alguém já chamou de paciente, coitado do zumbi, mas zumbi não tem salvação, não. Zumbi não, né? Mas aqui a gente vai aprender alguns tratamentos para zumbi que são importantes, tá? Porque... E aí altura e peso dos zumbis, certo? Isso aqui é um outro modelo lógico que a gente chama de modelo hierárquico, né? E isso é muito usado. Vocês vão ouvir um formato chamado JSON, por exemplo, que todo mundo gosta de JSON, e JSON é um modelo hierárquico, certo? Tem o grafo. O grafo a gente vai usar bastante como modelo lógico, mas depois vocês vão entender que não como modelo físico. Mas a gente vai entender a diferença daqui a pouquinho. Mas grafo é um modelo lógico que a gente vai usar pra caramba. Aliás, provavelmente é o modelo que a gente mais vai usar nessa disciplina. Então a gente tem uma heterogeneidade aqui, tá certo? E se você olhar os formatos dos arquivos, tá? A gente vai mexer aqui com alguns sistemas, como DIL, que o formato daquele negócio ali, Deus me livre, é um negócio de matar um, certo? Então, qual é a solução para esse problema? Tá? Então, o que a gente vai praticar intensivamente nessa disciplina, e a gente vai fazer isso o tempo todo, porque a gente quer preparar vocês para o chão de fábrica, vocês vão ver, inclusive, que a gente faz questão na disciplina de pegar dados brutos originais. Então, a gente vai baixar dado de artigo, a gente vai na fonte, não tem aquele negócio de coisa. Tem algumas vezes que a gente vai fazer um negócio preparado, como hoje, porque também, né, hoje não tem muita coisa ainda para explorar, mas a gente vai no artigo, vai baixar o arquivo do artigo, vai... para vocês entenderem como é que é o processo inteiro, para não entregar um negócio bonito para vocês, tá certo? Mas o que a gente vai ensinar para vocês é que a gente vai ter que escolher o nosso campo de batalha, certo? E isso é um aprendizado, tá certo? Aí eu peguei a arte da guerra para ficar um negócio mais, né, para eu parecer um cara sábio assim, eu tinha que ter uma barba aqui, né? Então, o general que escolhe o campo de batalha, sabiamente ganha a batalha antes que a batalha comece, tá vendo? Sun Tzu é o cara. Então, quando a gente resolveu entrar na área de biologia computacional, a gente tem esse sonho de que vai estar todos os dados lá, e que a gente vai juntar os dados e que a gente vai ganhar o Nobel. Mas não é assim. No mundo real, tem pedras, né? Tem N obstáculos.
E o que a gente vai fazer é tentar, nós vamos construir um caminho nesse meio. E como é que nós vamos fazer isso? A gente vai usar uma estratégia que é usada computacionalmente, que se chama reduzir ao mínimo. Então, o que é reduzir ao mínimo? Certo? E se vocês aprenderem a praticar isso, isso vai ajudar muito vocês no dia a dia. Tá? Uma das coisas que a gente vai mais fazer aqui é pega dado daqui, combina com dado dali, não sei o que, aí passa dado para lá, aí faz. Então, intercâmbio de dados é uma das tarefas que a gente mais vai fazer nessa disciplina, porque é uma das coisas que o cientista de dados mais faz, certo? Depois vocês vão ficar um pouco frustrados, porque vocês vão perceber que a maior parte do tempo que vocês vão gastar é preparando dado, filtrando, selecionando, arrumando, é isso aí. A vida é injusta. É a mensagem da disciplina, é isso aí. Vocês vão ter que gastar um tempo fazendo isso tudo, certo? Então, esse intercâmbio de dados é o nosso desafio, certo? E é mais ou menos assim, você tem um buzilhão de coisas do lado de lá, você quer produzir um buzilhão de resultados lá de cá e o seu negócio... E se você ficar usando esses modelos de linguagem da vida, aí é que você nem vai entender o que tem dentro dessa caixa aqui, porque ela vai fazer um monte de ligação lá, vai mostrar um gráfico, você vai acreditar nele e vai dizer, tá com cara de bom, vai, vou mandar para o meu orientador isso aí. Aí o seu orientador fala assim, mas espera aí, isso aqui não está fazendo sentido não. O que foi que você fez? Eu não fiz nada, foi culpa do chat GPT aí, esse negócio aí, né? Então, na computação a gente estuda que quando você tem duas partes e você tem uma alta complexidade, uma estratégia que você deveria sempre adotar é tentar fazer um acordo no modelo mínimo que passa pelos dois lados. Se você conseguir fazer isso, você reduz a complexidade, porque você vai pegar todo mundo que está do lado de cá, vai converter nesse modelo mínimo. E aí depois você vai pegar esse cara e vai fazer um monte de coisa do lado de cá. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa disciplina. Vocês vão ver que a gente vai fazer isso recorrentemente. A gente vai pegar não sei o que, não sei da onde, complicado, confusão, maluquice, vai transformar tudo no modelo mínimo de tabelas e do lado de lá a gente vai fazer coisas fantásticas. Tá? Então, isso tem... Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas isso é o que a gente chama de pivô, né? Que é a gente usar um pivô para fazer o intercâmbio dos dados. E a gente, pela experiência e pelas várias práticas, a gente chegou à conclusão que o melhor modelo são as tabelas. Então a gente vai realmente, isso é influência do Murilo, que gosta demais do Excel. Então eu falei, Murilo, vai ser tabela. Não, mas a gente vai ver que a gente vai fazer uma convergência para as tabelas, tá certo? Então o nosso pivô vai ser uma tabela. A gente vai usar tabelas para fazer essa troca, tá? E por quê? Porque todos nós amamos as tabelas. Vocês vão ver que o software, cara, independente do software, geralmente ele vai importar uma tabela num formato que a gente vai aprender aqui chamado CSV. É muito difícil. Se ele não importar, joga fora e troca por um outro diferente, tá? E a maioria dos softwares também exporta para a tabela. Então, com essa brincadeira de importar e exportar, a gente vai fazer isso. Então agora a gente vai passar para a prática, porque vocês já estão cansados, e a gente vai trabalhar com o Dagoberto. O Dagoberto é um software que eu desenvolvi hoje, só para a aula de hoje, certo? Então se vocês clicarem nesse link, vocês vão entrar na interface interativa do Dagoberto. O problema só é que eu fiz isso, obviamente, com assistência de um modelo de linguagem, né? Então eu quero agradecer de antemão o Gemini, que me ajudou a fazer isso rapidinho, tá certo? Só que o Gemini fez um negócio que eu não queria, que ele enfiou um grafo de exemplo aí, isso aí. Então se vocês quiserem, vocês podem apagar esse grafo de exemplo, porque ele já está muito adiantado para o que eu quero mostrar para vocês. Então, vocês podem apagar esses dois aqui e clique em Render Network. Ah, ele vai falar que não tem nada, né? Ah, que chato, ele não tem um botão de clean. Eu tenho que criar um botão para apagar a tela, mas tudo bem.
ignorem esse gráfico da direita por enquanto, tá certo? O Dagoberto ainda está aprendendo algumas coisas, certo? Bom, então o Dagoberto vai ser um exercício que a gente vai fazer aqui, de entender como é que a gente vai usar tabelas para fazer esse mínimo múltiplo comum aí, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar com essa tabela, certo? Tá? Então isso aqui é uma tabela, ok? E eu vou adiantar para vocês um formato que na verdade está lá no modelo físico, mas eu ia mudar a ordem dessa aula, mas não deu tempo. Então lá embaixo, 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 lá embaixo. Eu já estou dando até spoiler aqui. Nossa senhora, isso aqui está fora de ordem. Espera aí. Lá embaixo, vocês vão ver que eu tenho uma parte que eu falo do comma separated, tá? Na verdade, eu vou falar isso no modelo físico, mas eu quero adiantar porque o Dagoberto precisa dele para funcionar, tá? Então, o que é o comma separated value? É o formato de arquivo mais simples e mais difundido para você fazer intercâmbio de tabelas, certo? Ele é fácil de implementar, todo mundo usa esse treco e evita incompatibilidades do futuro, porque se no futuro alguém não for compatível com o CSV, o mundo se acaba, certo? Então, basicamente, o que é um CSV? O CSV é um formato, depois a gente vai aprendendo umas sutilezas dele, tá? Mas assim, no básico, ele é assim, ó, você tá vendo essa tabela aqui? Ela vai virar assim, a primeira linha é sempre o que a gente chama de esquema, que é o nome das colunas da tabela. Então você tem os nomes, aí vocês, isso é chato, isso é chato. Você escolhe o que vai ser seu separador. Todo mundo devia usar a vírgula, até porque o nome CSV é comma separated value. Todo mundo devia usar a vírgula. Mas a gente da computação tem essas criatividades terríveis. E uma delas é que tem gente que diz, ah não, eu não gosto de vírgula não, eu quero usar ponto e vírgula. Aí usa ponto e vírgula. Aí às vezes é ponto e vírgula. Aí tem o outro que fala, não, eu prefiro usar tab. Cara, o cara que usa tab para separar, ele devia ir direto para o inferno. Não, ele tinha que ir assim, sem passar no purgatório. Porque tab é a coisa mais infeliz que alguém inventou, né? Você não vê o negócio, e ele faz os negócios. Não, tab não devia existir. Aí o cara separa por tab. Não, aí o cara tinha que ir para o inferno direto, mas direto, assim. Né? Eu tenho uma lista, um dia eu vou passar um vídeo para vocês do Mr. Bean, lá, o comediante, ele fazendo o papel do demônio e decidindo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É sensacional. E aí eu ia botar na lista dele uns casos assim. Mas aí, infelizmente, os caras falaram assim, não, tudo bem, a gente vai botar tipos diferentes, mas se você usar tab, você devia chamar de TSV, que é Tab Separated Value, certo? Mas tem o cara que usa tab e chama de CSV, certo? Então, a vida é isso aí, tá certo? Vocês vão ter que estar preparados para tudo. Mas por enquanto, como a gente está só mexendo com o Dagoberto, e o Dagoberto é um sistema simples, ó, esse aqui é o TSV, tá vendo? Ele é separado por tab ao invés de ser separado por vírgula, tá? Aí depois a gente vai aprender vários casos. Ah, André, mas e se no conteúdo do meu campo tiver uma vírgula, aí você vai ter que usar aspa. Tem outras coisas, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. A gente vai para o mais simples. Todo mundo entendeu o que é um CSV? Bom, é importante vocês entenderem o que é um CSV, porque agora vocês vão fazer o primeiro exercício. Depois eu vou mostrar para vocês que o Dagoberto, ele tem o Save JSON, certo? Quando vocês fizerem a tarefa que eu mandar, vocês vão salvar o JSON e vão juntar vários JSON que vocês vão submeter como atividade hoje. Certo? Hoje ou para a tarefa de hoje, né? Vai ser até a próxima terça, mas vocês vão submeter, tá certo? Então, essa é a primeira tarefa. O que vocês vão fazer nessa primeira tarefa? Vocês vão pegar essa tabela aqui, tá? Que é essa aqui, e vocês vão inserir. Se o cara for esperto, ele vem e copia essa aqui, né?
Mas eu nem sabia que tinha essa pronta. Eu ia fazer vocês fazerem na mão. Mas se você quiser, você copia essa. Joga no Dagoberto. Ah, aonde, né? Vocês vão jogar na parte onde tem nós, tá? Deixa eu ver se ele copia. Ele não copia, né? Eu botei como imagem. É. Eu crocodilei. Ah, é? O Gemini converteu. Deixa eu ver. Ah, não, mas eu acho que essa figura dá para copiar aqui, ó, assim, ó. Dá para pegar assim, ó. Dá para pegar esse aqui, copiar, colar no Dagoberto, mas aí no Dagoberto não vai sair a vírgula, tá vendo? Vai sair assim, ó. Aí você só vai ter que dar uma arrumadinha aqui, tá? Mas eu quis dar esse trabalho para vocês porque é bom para formação de caráter, tá? E os Edson, você pode? Os Z's ainda não, é porque eu vou mostrar só a tabela de nós primeiro. Então, para essa não vai ter Ed. É só porque eu quero mostrar uma possibilidade dessa tabela. Que vai ser a possibilidade antes da rede. Eu vou usar ela para jogar no espaço. É. Não põe o nome deles? Devia, não põe não? Eu passar o mouse. É. Fiz correndo. Essa parte deu assim, 10 minutos antes da aula, eu falei, faz isso aí para mim também. Ai, pá. Eu nem testei. Bom, gente. Então a pergunta é o que eu faço com uma tabela, certo? E vocês vão começar a entender como esse modelo lógico ele está expressando alguma coisa que eu estou vendo conceitualmente. Então, conceitualmente, eu estou representando o que conceitualmente? Pessoas ou zumbis, suas alturas e pesos. É isso que eu estou representando conceitualmente, tá certo? Se você clicar aqui em Plot Nodes Chart, tá? O que você vai perceber se você clicar em Plot Node Chart? Tá? O que vocês estão percebendo aqui? O que vocês acham que aconteceu? Alguém me explique o que aconteceu. Cartesiana, né? Ele transformou em posições cartesianas, coordenadas cartesianas, tá certo? Legal. E se vocês quiserem, só para valorizar um pouco o Dagoberto, vocês podem dar categorias. Por exemplo, vocês podem dizer aqui, por exemplo, gender, se você quiser, você pode botar feminino e masculino. Vamos ver se funciona. Eu não testei ainda, mas eu tinha falado para o Dagoberto que ele tinha que fazer isso para mim. Vamos ver. Vamos ver. Aí ele faz cores diferentes, tá vendo? Ó, ficou bonito, né? Fofinho, né? Bom, aí eu pergunto para vocês o seguinte. Então isso é o meu modelo lógico, ele é uma tabela, ele virou elementos no espaço. O que eu consigo fazer com elementos no espaço? Eles vão ser muito importantes para a gente aqui, não é? A gente vai usar eles bastante. O que eu consigo fazer com elementos no espaço? Eu consigo calcular a distância. Como é que eu calculo a distância? Vocês aprenderam isso no colégio, quando estudaram trigonometria. Lembra disso? Pitágoras. Lembra dessa história de Pitágoras? Então, por exemplo, você está vendo que isso aqui é um ponto? Ah, se você passar por cima do ponto, você vai ver o nome. Eu fiz correndo, era para aparecer o rótulo aqui, ó, mas aqui é Lucinda, ó, aqui é Dulcineia, tá vendo? Doriana. Então, por exemplo, eu consigo traçar uma diagonal aqui, eu estou simplificando, depois a gente vai ter uma aula só sobre isso, e eu consigo saber a distância desse cara para esse. Então isso é uma das coisas que a gente vai recorrentemente falar, que significa colocar os meus dados no espaço, tá? Quem ainda tem esse conhecimento do colégio, usa isso só com duas limitações. Primeiro, pensa que só dá para fazer isso com número. Mas a gente da computação inventou um jeito de fazer com texto. A gente tem umas ideias legais às vezes, assim, categorias. Então a gente consegue botar categoria no espaço. Mas como é que a gente vai fazer isso? Calma, hoje não é aula sobre isso.
Outra coisa que a gente consegue fazer é, e se eu tiver 5 dimensões? Como assim, André, 5 dimensões? Se essa tabela tiver 5 colunas, cada um com um valor, são 5 dimensões. Ah, mas como é que eu boto no gráfico cartesiano? Se você fosse um AI, você não precisava disso. Como assim é um ser humano e o seu olho é limitado a 3 dimensões, né? Não são nem 2. A gente acha que são 2, mas são 3. Mas o monitor tem 2. A menos que você faça aquela projeção que gira, aquela coisa. Mas geralmente a gente faz em 2. Aí a gente só vê 2. Mas na verdade a gente consegue fazer N dimensões. Mas isso é outro assunto. Tá, mas isso aqui foi só uma desculpa para a gente ver assim, ó. Isso, agora vamos voltar lá para onde a gente estava, né? Eu baguncei todo o caminho. Vamos voltar lá para onde a gente estava. A gente estava aqui, né? Não, peraí, não era nem aqui que a gente estava. A gente estava aqui, certo? E eu falei para vocês que, então, na primeira parte existe o que a gente chama de esquema. Aquilo é o esquema da tabela. E essa parte aqui a gente chama de instâncias, certo? Bom, legal. Por que a gente usa a tabela? Cara, a tabela é super previsível, então é muito fácil de processar, porque a gente sabe quantas colunas tem, quantas linhas tem, não sei o quê. Então, tabela é um treco super fácil de processar, tá? E ele ajuda muito a gente, por exemplo, quando a gente vai trabalhar, quem gosta de machine learning, quando você vai trabalhar com machine learning, tabela ajuda um bocado a gente, tá? Então, por exemplo, aqui estão dados de um survey, né, de um levantamento de dados. Aí vocês estão vendo que tem vários dados, né, que aqui são um exame sanguíneo, eu acho. Eu nunca lembro, eu fiz, o NIANES. É um tipo de levantamento que se faz nos Estados Unidos, que você coleta vários dados sobre várias pessoas. Aí você está vendo? Você pode ir colocando tudo que você quer numa colunazinha e os valores lá. Isso é maravilhoso. E aí, se você quiser pegar todos os dados de um indivíduo, você recorta uma linha. Se você quiser pegar um tipo de dado, ou uma feature, como a gente chama, né? Um atributo de todo mundo, você pega uma coluna. Então, tabela é uma coisa assim que é maravilhoso. Para análise de dados, é tudo que a gente pediu a Deus, é isso aí. Tá. Mas, André, nem todos os dados são assim comportados, certo? Nem todo dado tem a mesma coluna. Na hora que eu vou fazer, você deu essa aula aí, quando eu cheguei em casa, eu quis pegar um problema lá, não sabia. E aí, me xingou. Não xinga não, que a gente sempre resolve, tá certo? A gente vai ver que os fenômenos eles são mais complexos e que muitas vezes eu preciso relacionar tabelas, certo? E isso também vai ajudar a gente. Então existe um conceito que a gente usa em computação e que a gente vai usar muito aqui. Se chama chave estrangeira, tá? Eu estou resumindo um curso de banco de dados em 20 minutos, tá? É um semestre em 20 minutos. O que é uma chave estrangeira? Você imagina que eu tenho duas tabelas, tá certo? E eu quero fazer essa tabela conversar com essa tabela, tá certo? Então, eu vou escolher uma das tabelas que vai ter o que a gente vai chamar de chave primária, certo? O que é uma chave primária? É uma das tabelas que vai ter um identificador que não se repete, certo? Ela não vai se repetir. Então aqui, por exemplo, é o código da pessoa. Ele só vai acontecer uma vez para cada pessoa. Não faz sentido, não pode repetir. Essa é a chave primária. E a outra tabela é a tabela que vai referenciar a primeira. Ele vai ter um negócio chamado chave estrangeira. Chave estrangeira é uma chave que vai apontar, então ela vai ter um código que tem aqui. Tá vendo? Como esse código nunca se repete, só vai existir um camarada que atende a essa chave, que é esse cara aqui. E aí eu ligo as duas tabelas, tá certo? A chave estrangeira, dependendo do tipo de problema que você estiver trabalhando, ela pode ser opcional. Por exemplo, aqui eu estou relacionando pessoa com armário, tá certo? Então, do jeito que está aí, mas tem pessoa que não tem armário. Tudo bem. Então, se a pessoa tiver o armário diz quem é o ocupante dela. Tá vendo? Se a pessoa não tiver armário, nulo. Nesse problema eu estou aceitando isso. Eu posso ter problemas que eu digo não. Todo mundo tem que ter uma chave estrangeira.
certo? Agora vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender bem esse modelo. Vou fazer uma pergunta capciosa. Se eu olhar só a tabela do jeito que está, eu conseguiria, nesta tabela, fazer com que uma pessoa tivesse 2 armários? Olha a pergunta. Só considerando a estrutura das tabelas, só a estrutura das tabelas. Eu não fiz nenhuma restrição de nada. Eu conseguiria fazer que uma pessoa tivesse 2 armários? Não, a chave primária sim, mas eu não falei nada sobre a chave estrangeira, certo? Então eu conseguiria, porque eu poderia pegar esse segundo armário e apontar para o mesmo cara. Porque a chave estrangeira não tem essa regra. É claro que eu poderia dizer que a chave estrangeira é única. Também poderia, mas eu não falei nada sobre isso. E não é uma regra obrigatória. A chave primária sempre tem que ser única, senão ele vai estar apontando para quem, né? Aí não dá. Mas a chave estrangeira não tem nenhuma regra. Eu poderia ter uma pessoa com 2 armários aqui, não tem problema nenhum. Tá? Agora a pergunta é, do jeito que está aí, certo? Um armário pode ser ocupado por 2 pessoas? Não pode, né? Por que não? Porque eu só tenho, para cada armário eu só tenho uma chave estrangeira. Tá? Ah, mas eu vou botar um vetor. Não bagunça, não bagunça. Ah, eu sou da computação, eu sei, não bagunça. Aqui é só tabela, não tem bagunça aqui não. Tá certo? Não bagunça, é só tabela isso aqui. Então, do jeito que está aí, não dá. Vocês já guardaram a primeira tarefa, não guardaram? Não fizeram a primeira tarefa? Grava o JSON da primeira tarefa, porque vocês vão ter que... Deixa guardadinho aí que vocês vão ter que entregar, tá? Segunda tarefa agora. Tá certo? Essa é a segunda tarefa. A segunda tarefa está escrita. A primeira não estava, mas a segunda está. Segunda tarefa agora. Eu quero que vocês me digam... Isso você escreve mesmo. Faz um textozinho, um TXT, se quiser, você escreve. Eu quero que vocês me digam como é que eu faço. Você faz escrito, não precisa representar, não, senão vai demorar muito tempo. Eu quero que vocês me digam, pensem aí e escrevam uma frase, tá? Quem não souber, fala que não sabe, porque tem gente da biologia que não deve saber e falar, não sei, mas tem que cumprir a tarefa. A tarefa é não sei. Como eu faria se eu quisesse que várias pessoas pudessem ocupar vários armários e vários armários pudessem ser ocupados por várias pessoas? Como eu faria isso? Não respondam, pensem, escrevam. Ó, joga no Excel. Ó, quando eu falo escrevam, gente, faz uma frasezinha, faz um negócio. Tá, porque tem gente que começa, prezado professor, tendo em vista a tarefa de sala de aula, venho por meio desta declarar que, aí começa a escrever uma página para um negócio que é uma frase, galera. Escreveram? Ó, quando demora muito eu me preocupo. Essa é uma pergunta clássica de banco de dados. Quem fez banco de dados tem a obrigação moral de saber a resposta dessa pergunta. Certo? Querem que eu dê uma pausa para vocês pensarem um pouco mais? Hã? Vamos lá. Podem dizer. Quem é que vai dizer? Como é que vocês resolvem isso? Fala. Se você tiver ocupante 1, eu gostei dessa sua resposta, porque é esse o caminho que as pessoas começam a pensar. Se você tiver ocupante 1, o que você está pensando é assim, ó. Se você tiver 2 colunas, seria uma solução, mas você está limitando para 2, né? 10 colunas.
E, na verdade, em alguns cenários específicos, isso acontece exatamente assim, em alguns cenários específicos. Mas se eu quisesse não limitar... Oi? Ah. Tá, você vai fazer um grupo, um pool de pessoas que ocupam o armário. É isso. Funciona. Mas é mais complicado do que o necessário. Mas funciona. Funciona. Fala. Exatamente. A gente tem o que a gente usa de forma clássica. Mas olha, gente, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa, porque o cara falou assim: agora eu já sei a resposta, deixa eu corrigir aqui a minha resposta. Olha só. Para atividades feitas em sala, para atividades feitas em sala, não tem certo, não tem errado. A gente não dá nota, tá certo? A gente só dá entregou, não entregou, tá certo? Só. O cara escreveu errado, não tem problema, tá entregue, vai receber a nota completa, tudo bem? Isso é feito para vocês não se intimidarem, senão o cara vai... Porque vocês estão vendo que durante a aula eu dou a resposta do negócio, né? Mas aí vai ficar assim, todo mundo vai responder o que eu falei aqui na frente. Não é isso que a gente quer. Então, nessas atividades em sala como esta, não vai ter correção, até porque a gente não ia ficar cada aula corrigindo para ver, aqui vale 6,5. Não, não vai. Eu vou ver se o cara fez ou não fez. É claro que tem gente que me enrola, né? Ao invés de fazer atividade, desenha um dinossauro. Aí vale também. Aí também vale. Não, brincadeira. Mas, assim, é só isso, tá? Só para vocês. Podem deixar as respostas de vocês, faz parte, beleza? Tá, então, o que a gente faz é criar o que a gente chama de tabela de relacionamento. O que é uma tabela de relacionamento? Essa tabela do meio tem uma chave estrangeira para a pessoa e uma chave estrangeira para o armário. E eu ganho um plus aí. O plus é que eu posso botar outros atributos do relacionamento. Tá certo? Então, por exemplo, quando foi que essa pessoa ocupou esse armário? Que dia que ela começou a ocupar o armário? Tá certo? Então, essa é uma forma, em computação a gente chama de relacionamento N para N. É quando eu tenho N de um lado, N para o outro. E a gente vai ver que isso é muito importante, porque a gente vai fazer uma coisa que é uma adaptação disso para representar grafos. Mas a gente vai chegar nos grafos ainda, não se assustem. Vou explicar de novo, só que com outro exemplo. Vamos ver se com esse outro você entende. Por exemplo, imagina que eu tenho uma tabela que são os clientes que podem tomar um táxi, certo? Então tá ali o ID do cliente, o nome do cliente e o CPF dele, tá certo? E aqui eu tenho uma outra tabela que são os táxis que estão disponíveis, tá certo? Então eu tenho a placa, a marca, o modelo, o ano de fabricação, tá? Isso é na época que eu fiz esses slides, tá? Provavelmente vocês não conhecem mais nenhum modelo de carro aí. Uma brincadeira, vamos lá. Então agora eu quero fazer um controle de que clientes tomaram que táxis, em que data. Então vocês concordam que o mesmo cliente pode tomar vários táxis em datas e horários diferentes? E o mesmo táxi pode ser tomado por vários clientes em datas e horários diferentes. Então o problema é exatamente o mesmo. A gente chama de N para N. Esse cara pode se relacionar N vezes com o de lá, e o de lá pode se relacionar N vezes com o de cá. Então o que eu faço? Eu crio uma tabela intermediária, que é essa aqui que eu chamei de corrida. Toda vez que um cliente fizer uma corrida num táxi, eu tenho essa tabela do meio. O que essa tabela do meio tem? Ela tem uma chave estrangeira. Lembram que é chave estrangeira? É uma chave para a outra tabela, para o cliente. Então ela está dizendo, ó, nesse dia, 15 de 2 de 2003, certo? Esse cliente, tá vendo? Ó, isso foi quando eu criei esse exemplo, hein? Muita gente nem tinha nascido e eu já estava criando esse exemplo aqui. Esse cliente, então, é o 1755, é uma chave estrangeira. Então tá lá, ó, 1755 é Doriana, tá? Tomou esse táxi, aí eu vejo pela placa, é uma chave estrangeira ali, ó. Aquele primeiro táxi ali, ó. Tá vendo? Nessa data. Então eu tenho uma tabela que se liga nas duas. Ela tem duas chaves estrangeiras, uma se ligando na chave primária de cada tabela.
Segunda linha, esse cliente 1982, ele nem está ali, né? Então esse registro é inválido. É um bug do meu negócio, mas ele tinha que estar ali. Tá certo? Suponha que ele esteja ali. Você vê que desde 2013 eu não corrigi esse erro ainda. Tem essa placa, certo? Que também não está ali, mas devia estar. E nessa data, certo? Hã? Oi? Ah, é o Santana? O Santana tá ali? Ah, o Santana tá ali. Ah, o Santana tá ali. O Santana tá ali. Só que esse cliente aqui não existe. É, só o cliente. Você entendeu agora? Bom. Então, mas por que você está perdendo tempo com isso? Que vocês vão ver que a gente vai usar isso o tempo todo. E eu estou tentando... Essa organização que eu vou mostrar aqui, vocês não vão encontrar em referência nenhuma. Foi uma organização que eu criei para esse curso. Não, até agora, o que eu falei até agora, não. Isso aqui é básico, de banco de dados e tal. O que eu vou mostrar agora é uma organização que eu fiz para vocês entenderem nesse curso. Então, eu organizei 3 tipos de tabelas. Eu não estou organizando todas as tabelas que existem no mundo, tá certo? Mas eu estou tentando organizar as 3 mais comuns que a gente vai usar aqui. Uma que eu vou chamar tabelas como vetores, a outra que são tabelas como relações e a outra são tabelas como redes. Tabelas como vetores, a gente acabou de ver, adiantei lá quando a gente viu o Dagoberto, né? O que é uma tabela como vetor? Vai ser uma tabela que cada tupla vai ter uma entidade, e aí a entidade pode ser qualquer coisa, certo? E cada coluna vai ter um valor, né? Que aí eu vou escolher quais são os valores, e por ser uma tabela que tem entidade, valores, eu posso colocar esses caras no espaço, tá? Por isso que a gente chama de vetor, tá? Eu depois posso mostrar para vocês toda a teoria por trás, mas aí tem toda uma teoria de álgebra, não sei o que, mas basicamente é como se você imaginar que existe um vetor aqui que vai ter uma inclinação, né? E vai ter um comprimento que, se eu saísse do zero, eu chego aqui na primeira pessoa. E é isso que vai poder me fazer comparar também as entidades, tá certo? Então, quando a tabela é um vetor, eu posso colocar as coisas no espaço. E isso vai servir para várias coisas que a gente vai discutir aqui. Vai servir para machine learning. Então isso aqui é uma das raízes de machine learning. Se você não entender isso, muita coisa de machine learning você não vai saber, tá? Então, o tempo todo, se você começar a mexer com machine learning, eles ficam falando, eles chamam isso aqui de feature, que é mais chique, tá? Então, height é uma feature e weight é uma feature. Então você viu? Se o cara falar feature, você fala, eu sei o que é uma feature. Já aprendi lá, certo? Então, e aí, cada uma das colunas, a gente diz que é uma dimensão no espaço, tá? Então aqui eu tenho 2 dimensões. O peso e a altura. São 2 dimensões. Se eu tivesse mais uma coluna, eu teria uma terceira dimensão. Eu até poderia imaginar, não é? Um terceiro eixo de profundidade, onde eu ia colocar esses pontos no espaço tridimensional. Se eu tiver uma 4ª coluna, eu tenho uma 4ª dimensão. Ah, mas não dá para botar no espaço. Não dá. Mas dá para imaginar o espaço. Tá certo? 5ª. E a gente tem provas matemáticas que todas as operações que você faz no espaço bi e tridimensional se aplicam ao espaço n-dimensional. Mesmo se você não consegue projetar isso, vale. O que quer dizer isso, André? Quer dizer que se eu posso medir uma distância no espaço bidimensional, a mesma técnica eu uso para medir uma distância no espaço tridimensional, eu posso medir uma distância num espaço de 10 dimensões. Mas eu não consigo nem colocar isso no meu cérebro. É claro que não, mas pode. E é isso. Certo? Mas a gente não vai usar isso agora, mas é uma coisa importante. Vai ter uma hora, tem uma aula que eu vou falar sobre espaço, e eu gosto de pegar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de para que a gente usa essas coisas. Então tem um exemplo de um artigo antigo. Isso aqui já é antigo, tá? Hoje em dia eu não sei muito bem como se faz isso. 2015 em computação é antigo, tá? Só para vocês se acostumarem.
Mas aí o cara estava mostrando como é que você pega a imagem de células cancerígenas e você tenta criar, a gente chama de métricas. E isso é uma outra palavra que a gente vai usar aqui, para tentar, pela imagem da célula, decidir se ela é cancerígena. E aí o Murilo, se eu falar qualquer besteira, você me corrige, pelo amor de Deus. Certo? Então, você tem aqui, imagina que você tirou um microscópio, você viu lá uma lâmina, você tirou uma foto. Certo? E aí você tem umas células. E o cara vai... até hoje ele faz isso, né? O cara vai no olho ali, vendo, né? Vai olhando as células mesmo, né? E aí ele tem que olhar várias características da célula, né? O formato, se é mais regular ou é mais irregular, se é mais organizado ou mais desorganizado, enfim. Tem vários aspectos que ele vai olhar. Não só para câncer. Hã? Isso vale para muitas doenças, não é só câncer. Não é só câncer. Tem outras doenças que dá para ver isso também. Isso eu não sabia. É? Ah, legal. Então, é uma forma, né? Eu posso colocar isso no espaço? Vamos lá. Se vocês fossem colocar isso no espaço, o que é que vocês fariam? Se vocês fossem criar uma representação vetorial disso, o que é que vocês fariam? É uma dimensão? Cada característica é uma dimensão. E é isso mesmo, tá certo? Inclusive tem esses dados que eu coloquei aí, se alguém quiser ver, isso é real, tá? E, enfim, a gente tem uma outra aula que eu mostro isso, vocês vão poder mexer e ver isso aqui. Mas, por exemplo, esses caras, eles criaram métricas, tá certo? Com cavidade, simetria, E por que eles fizeram isso? Porque muitas vezes, para colocar no espaço, é muito importante que você transforme isso em números, tá? Em números ou em categorias. Porque, na verdade, a gente tem um truque que a gente consegue transformar as categorias em números. É como pegar a primeira categoria e chamar de 1, a segunda de 2, e funciona, funciona. Certo? Não vou entrar em detalhes aqui. E aí você consegue botar essas células no espaço. E o interessante é que você vai dizer assim, olha, você está vendo que as células malignas, elas estão numa certa área, e as benignas estão numa outra. E aí você vai usar técnicas que vão tentar dividir essas áreas e entender, ah, não, essas são malignas, essas são benignas. Isso aqui é mais para o que a gente fala de aprendizagem de máquina, mas a gente não vai. E tem também dinossauros que você pode colocar no espaço, obviamente, né? Depois eu falo, não, mas os dinossauros ali você pode pegar características do fêmur, do não sei aonde, pegar medidas e colocar os dinossauros no espaço. É uma das coisas mais importantes, né? E aí você, não só dinossauros, ali não tem só dinossauros, tá? Quem é que me aponta um aqui que não é dinossauro? Vamos ver. Hã? Tem um aqui que não é dinossauro. Hã? É o Dimetrodon. É Moreno. Dimetrodon não é dinossauro, tá, gente? Ele era um réptil pré-histórico. É porque na pré-história, vários répteis se especializaram em linhagens ali, e o dinossauro foi uma linhagem que fez muito sucesso. E aí explodiu. O Dimetrodon era um cara, ele era dominante na época dele até ele ser substituído, né, ser superado. Bom, não, esse aqui a gente vai pular porque eu quero adiantar um pouco a aula, mas vocês podem pensar outros problemas, seria interessante vocês pensarem em outros problemas que vocês possam representar por um número fixo de atributos, vocês vão saber vários aí, né? Alguém tem algum que queira mencionar assim? Que lhe ocorreu enquanto estava assistindo? Não? Tá. Tabelas como relações. Agora é o segundo tópico. Aqui a gente tem uma situação que é uma situação muito interessante e que é comum, tá certo? Que é o seguinte, nem sempre eu vou ter o mesmo conjunto de atributos para todo mundo, tá? Então vamos pensar aqui, a gente vai pegar aqui na turma e vai pedir para o pessoal assim, olha, quais são as disciplinas que vocês estão matriculados? Tá? Aí vai ter gente que está matriculada em uma, vai ter gente que vai estar matriculada em duas, vai ter gente em 5, gente não sei. Então,
Ah, mas eu posso fazer um número de colunas, o máximo de coisas que a pessoa pode estar matriculada, tá certo? Mas aí, mesmo criando essa coisa artificial, na verdade, é uma coisa meio estranha, porque não é que você tem uma coluna com um rótulo e um valor para aquela coluna. Você só multiplicou as colunas porque você queria resolver esse problema. Tá certo? Então, esse artigo da Wikipedia fala o que ele chama de Wide and Narrow Data, tá? Que é uma técnica. Por exemplo, o que aconteceria se aqueles zumbis que eu falei para vocês, mostrei peso, altura e comprimento, eles tivessem um número diferente de atributos? Como é que eu resolveria isso? Tá? Então, também vamos pular essa tarefa, porque senão a gente não vai dar no ritmo que eu quero. Então, o que acontece se cada zumbi tivesse um número diferente de atributos? Eu não poderia colocar isso numa tabela, tá certo? Isso é bem comum. Por exemplo, aqui tem um estudo interessante que eles pegaram as pessoas e eles analisaram quais são os itens que essas pessoas consomem no restaurante universitário. Tá? E aí, cada pessoa consome um número diferente de itens. Tá? Como é que você representa isso? Então, a questão que eu vou mostrar para vocês eu posso representar aquela mesma tabela que eu mostrei para vocês de uma forma diferente? Vamos ver se alguém imagina aqui, aquela mesma tabela que eu falei de altura e peso, aquela altura e peso dos zumbis, tem um outro jeito de eu fazer aquela tabela? Por exemplo, de um jeito que se a pessoa não tiver o peso, eu não coloco. Ou se não tiver altura, eu não coloco. Alguém consegue imaginar um outro jeito de fazer aquela tabela? Boa. Essa é a técnica. Não sei se vocês entenderam o que ela falou, mas é exatamente isso. Você vai criar uma coluna que você vai dizer qual é o atributo que você está usando e a outra coluna com o valor. Tá certo? É claro que nesse caso, foi isso que você falou, não foi? Nesse caso, a mesma pessoa vai aparecer mais de uma vez. Tá? Porque aqui eu tenho a altura de Lucinda, o peso de Lucinda. Tá? O que isso me permite? Me permite associar a cada indivíduo um número arbitrário de atributos. Tá certo? Essa técnica tem vantagens e tem desvantagens. Tá? Vantagem, flexibilidade. Desvantagem, é mais difícil de processar. Principalmente se você quiser usar em problemas do tipo, eu quero botar no espaço. Pô, aí tem coisa que tem. Fala. O usual para esse tipo de tabela é que ele não apareça. Você entendeu? Por que é o usual? Porque se você quisesse, sempre que o atributo não aparecer, botar o tracinho, era melhor fazer do outro jeito, que é mais compacto. Esse aqui é mais extenso. Então, quando você parte para esse jeito, é geralmente porque você só vai mostrar o que ele tem. O que ele não tem não aparece. Entendeu? É o usual. Mas lá no meu trabalho tem uma tabela que o cara fez, que ele bota assim. Mas sempre tem, sempre tem. Programador ruim tem em todo lugar, tá certo? Então, mas no mundo real não deveria. Certo? Então aqui está um exemplo de uma tabela de sintomas e doenças, que é um caso clássico de um número variável, não é? Se eu quisesse, imagine quantos sintomas existem na humanidade. Se eu fosse criar uma coluna para cada sintoma, ia ficar uma tabela imensa, tá certo? Então o que eu faço? Eu uso esse modelo, tá vendo? Eu coloco aqui a doença, coloco aqui o sintoma e coloco aqui, por exemplo, esse aqui é um estudo que ele fez um índice de associação. Quanto aquele sintoma está associado àquela doença? Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas é para mostrar um exemplo em que a minha tabela ela precisa ter um número indefinido ali de colunas.
Tá certo? De colunas não, de atributos, tá? Beleza? Agora a gente vai chegar na última. E essa tem tarefa. E essa é legal. Tabelas como redes. Isso é o que a gente vai mais usar. Que são tabelas como redes? É quando eu quero construir uma rede, a gente vai usar a rede aqui o tempo todo. Só que na hora de guardar, eu quero que vire tabela, porque tudo aqui nessa sala está virando tabela. Tá certo? Como é que eu faço isso? Geralmente, o que a gente faz, na verdade tem mais de uma maneira de fazer isso, mas eu vou mostrar o jeito que a gente vai usar daqui para frente, que vai ser o mais usual. A gente vai ter uma tabela que diz quem são os seus nós, certo? E essa tabela de nós, ela vai funcionar assim. Ela vai ter que ter uma coluna que é o identificador do nó, né? Geralmente tem. Tem casos que não tem identificador, tem casos, tá? Mas se não tiver identificador vai ser complicado fazer a aresta. Não tem casos que não tem, não tem casos que tem que ter. Porque senão depois você não consegue fazer a aresta. Mas então, a primeira coluna vai ser um identificador, tá? E as colunas seguintes vão ser propriedades desse nó. Tá certo? Por quê? Vamos pensar, e aqui a gente vai fazer um exercício, que eu quero, por exemplo, representar nos nós pessoas e nas arestas relações de amizade ou alguma coisa assim. Relações entre as pessoas. Só que nas arestas eu quero dizer se o cara é amigo, se o cara é parente, se o cara é, vamos dizer que fosse no Facebook. Se é namorada, se é marido, se é não sei o quê. Então, aresta. Não, mas aí eu estou falando da aresta, não estou falando do nó. O nó são as pessoas. Então eu teria que dizer idade, eu teria que dizer, sei lá, onde mora. Tudo isso estaria aqui. São os nós da minha tabela. Tá? Então, você imagina que cada nó do meu grafo, tá? Vai ter, isso aqui vai virar um nó, então cada linha dessa tabela vai virar um nó do grafo e as propriedades que eu coloquei aqui vão virar propriedades do nó. Firmeza? Não? Quem falou não? Oi, diga. A aresta não chegou ainda, só tem nó. Eu vou construir a aresta ainda. O nó, o que é um nó ou o que é o nó? Eu acho que faltou uma explicação aqui, o seguinte, o que é um grafo, né? Então, o grafo, eu devia ter colocado isso aqui, é um tipo de representação que a gente usa para mostrar relacionamentos de coisas. Relacionamento pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de coisa relacionada. Então, o grafo é sempre feito de nós, que a gente gosta de desenhar bolinha, mas pode ser qualquer coisa, e arestas que vão ser conexões entre esses nós. Tá certo? Então, por exemplo, pessoas e relacionamento entre pessoas. O nó seriam as pessoas, as arestas seriam os relacionamentos entre essas pessoas. Tá certo? Cadeia alimentar. Os nós seriam animais e as arestas seriam se esse animal é predador daquele, por exemplo. Animais ou, na verdade, seres vivos, né? Porque cadeia alimentar pode ter vegetal e outras coisas. Entendeu? Mas eu não representei o grafo inteiro ainda, eu estou fazendo parte por parte. Eu só representei os nós do grafo. Então é só... Então, vamos imaginar que o meu nó... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho, mas não é um exemplo muito feliz porque o Murilo ainda não deu a aula dele. Mas se você é da biologia, se for da biologia, você vai entender melhor. Então vamos imaginar que os nós sejam genes. Certo? Eu falei, esse exemplo não é bom, tem um monte de letrinhas, os biólogos adoraram. Olha, KT1, KT2. Nossa, agora eu estou entendendo. Então, por exemplo, vamos dizer que no meu grafo eu quisesse representar genes.
São genes, né? Acho que são genes isso aí, são. Aí, a primeira coluna vai ser o identificador único. Eu preciso ter um identificador único. Então pode ser, por exemplo, a sigla do gene se chamaria? O símbolo oficial do gene, tá certo? E aí eu posso ter outras propriedades, um identificador único do gene, degree, daqui a pouco eu vou explicar, mas eu posso ter outras informações do gene nessa tabela. Então tudo isso que eu representar sobre o gene, eu vou guardar no nó. Então o nó vai guardar essas informações do gene. Tudo bem? Todo mundo entendeu agora essa tabela? O que é a aresta? A aresta, ela liga dois nós e representa algum tipo de relação. Tá certo? Eita! Pronto, terminamos, gente. Ah, beleza? Todo mundo bagado. Vocês estão vendo que o computador está meio apressado aqui hoje, hein? O que é a aresta? A aresta é a relação entre dois nós, é a conexão entre dois nós. Ah, mas tem modelo que liga três, não, a gente não vai estudar esse tipo de modelo. No nosso modelo, cada aresta só liga dois nós e acabou. Não tem outra forma. Nesse modelo, que é o modelo mais usual e mais simples, tá certo? Então toda aresta vai ligar dois nós, certo? Então tem o nó 1 e o nó 2 e você vai ter uma aresta ligando. Como é que você representa isso numa tabela? Olha, essa é uma outra tabela, chamada tabela de arestas, é uma segunda tabela, certo? Como é que você representa isso numa outra tabela? Primeiro, você vai ter que dizer o identificador do nó de origem. Quem é o nó de onde você está saindo? O identificador dele. Se vocês associarem com o que eu falei lá em cima, isso é uma chave estrangeira. Uma chave estrangeira para o nó de origem. O que é a segunda coluna? É o identificador do nó destino, certo? Se vocês lembrarem lá, também é uma chave estrangeira. Só que aqui é um caso especial. Por quê? Porque as duas chaves estrangeiras estão apontando para a mesma tabela, que é a tabela de nós, as duas. Isso pode? Pode. É um caso que pode também. É uma tabela se relacionando com ela mesma. Mas não, isso não é tão importante. O importante é saber o seguinte. Aqui eu tenho identificação da origem, aqui eu tenho identificação do destino. Tudo bem? Acompanhando? E aqui eu tenho os valores que eu vou colocar nas arestas. Tudo que eu quiser de informação que vai ficar na aresta. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer para os biólogos aqui agora. Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero dizer que o AKT1, tá certo? Tem interação com o BRAF. O pessoal da computação tem que saber o que é BRAF, tá, gente? E aqui tem um índice que vai me dizer quanto eu tenho certeza dessa interação experimentalmente. Vocês só vão entender isso na aula de Murilo. É bom não faltar na semana que vem, porque senão o negócio vocês não vão entender mais nada. Tá certo? Então isso aqui são propriedades que eu quero estabelecer que vão estar nessa conexão aqui. Então, por exemplo, imagina que eu tenho duas proteínas que interagem. Para você entender se uma proteína interage com a outra, o Murilo vai explicar isso, você pode testar experimentalmente no laboratório, você pode deduzir isso através de um algoritmo, enfim. Isso vai dar um grau de certeza da interação. Então isso pode estar na aresta. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então é dessa maneira que essas duas tabelas viram um grafo. Tá certo? Vamos voltar para o Dagoberto e fazer a última atividade. Dagoberto! Peraí, vamos voltar para o Dagoberto e fazer a última atividade. Então, para fazer a última atividade, primeiro eu vou dar uma canja e mostrar para vocês como é que faz uma coisa. Depois o negócio vai pegar fogo, tá certo? Eu tinha que ter colocado o link, eu peço desculpas. Deixa eu ver onde é que eu posso. Eu vou colocar o link no slide, aí vocês podem dar um reload para esse link, tá certo? Tem o DataSci for Health, que é o site onde a gente tem a nossa página. Ele também é esse site, na verdade ele também funciona no GitHub.
Explica o que é o GitHub. Tem que explicar o que é o GitHub. Eu acho que para a aula de hoje, para não explicar muito, eu vou colocar os arquivos lá no Classroom. Eu acho que é mais fácil. Senão eu vou perder muito tempo explicando. Eu vou pular essa parte e vou pegar os arquivos e colocar lá no Classroom, gente. Vocês vão entender o que é o GitHub mais para frente, mas é que hoje senão vai tomar um tempo que a gente não tem. Se eu fizer um zip, todo mundo sabe dizipar, não sabe? Sabe? Então, beleza. Cadê meu zip aqui? Compress. Ó, eu vou colocar lá no Classroom, gente. Aqui na aula meia do Models and Tables. Eu vou colocar aqui, eu vou adicionar aqui. Deixa eu ver se arrastando ele vai. Vamos ver se ele já está nesse nível. Acho que não, né? Acho que não. Você acha que vai? Eu não sei não, não estou botando fé não. Acho que ele vai ferrar com a minha página. Não, não vai não. Deixa eu botar aqui, upload. Ah, no upload eu acho que ele vai. Pronto. Para que facilitar? Pronto. Vou dar o save. Vocês podem baixar esse zip, tá certo? E aqui vão ter 4 arquivos. Quando vocês diziparem ele, vocês vão ver esse examples, e aí vai ter essa pastinha x01 aqui, ó. Estão vendo? Eu vou deixar vocês fazerem aí. Baixem o arquivo zip e descompactem ele. Aí vai ter uma pasta examples, e dentro da pasta examples vai ter uma pasta x01. Oi? O cara tá fazendo o tablet no touch, cara. Dá para fazer isso? Eu nunca consegui. Ah. Conseguiram? Tudo certo ou alguém está com dificuldade? Conseguiram? Se vocês conseguiram, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar para o Dagoberto, certo? E aqui, ó, se você pegar, vocês vão para esse x01. Se você pegar ele e arrastar aqui para essa caixinha, ele vai colocar o arquivo aqui dentro. Se você pegar esse outro e arrastar para essa caixinha, ele vai colocar aqui dentro. Não é lindo isso? O Dagoberto é fantástico. Se vocês derem Render Network, ele vai mostrar uma rede. Bom, com o que eu acabei de explicar para vocês, vocês teriam que ser capazes de me explicar essa rede. Tá? Vamos lá. Dá uma olhada, são 2 arquivos CSV, tá, gente? Dá uma olhada no primeiro arquivo, o que ele tem? Ele só tem uma coluna, não é isso? O que tem nessa coluna? Só o ID. Não é assim? Só o ID? Tem mais nada além do ID, certo? Ah, mas pode ter só ID? Pode também. Se você não quiser colocar nenhuma propriedade no nó, você não põe. Mas é muito incomum, tá certo? Isso aqui é só para fazer um exemplo simples. O que tem na segunda tabela? Uma chave estrangeira para a origem e uma chave para o destino, é a aresta, não é isso? Então aqui está dizendo, por exemplo, que o A está ligado no B. Então se você olhar aqui no grafo, o A está ligado no B. E tem mais uma coisa.
o grafo pode ser direcionado ou não direcionado, certo? Se o grafo for direcionado, geralmente o primeiro é a origem e o segundo é o destino. Se o grafo for não direcionado, tanto faz, concorda? Porque é só uma aresta. Mas é representado do mesmo jeito, só que você ignora a direção, tá? Vocês estão vendo, no Dagoberto especificamente, porque o Dagoberto ainda está aprendendo, você precisa dar nomes específicos para a coluna, tá certo? Não quer dizer que é sempre assim. Tem softwares mais potentes que você vai dizer qual é a coluna do source, qual é a coluna do target, tá certo? Mas no Dagoberto, a coluna do source tem que se chamar source, senão ele não vai interpretar. E a coluna do target tem que se chamar target, senão ele também não vai saber. E na coluna de nós, o que tem o identificador tem que se chamar ID. Certo? Todo mundo está conseguindo mapear essas duas tabelas para esse grafo? Todo mundo? Tá. Então vamos ver se vocês conseguem fazer uma coisa, que é o seguinte. Imaginem que eu quero dar cores diferentes para esses nós, que seriam como se fossem categorias diferentes. Eu quero categoria 1, categoria 2, e para cada categoria eu quero dar uma cor, certo? Tudo bem? Como é que vocês acham que eu poderia colorir esses nós de forma diferente? Primeiro, como teria que ser a tabela para o software poder colorir de forma diferente os nós? Eu teria que ter uma coluna para dizer que categoria é aquele nó, concorda? Por exemplo, vamos chamar uma coluna type, porque o Dagoberto só entende a coluna type. Então, se você chegar aqui, ó, eu vou, na verdade, puxar pronto por causa do tempo. Então, se vocês vierem no exemplo 2 e pegar a tabela de nós e arrastar aqui, vocês vão ver que vai aparecer uma coluna chamada type, tá? E que eu fiz assim, o A, B, C e D é do tipo 1, o E, F, G, H é do tipo 2. Então eu criei mais uma coluna com uma informação associada ao nó, certo? O Dagoberto foi treinado para toda vez que ele achar uma coluna chamada type, ele vai colorir e dar um formato diferente para os nós. Não é divertido? Foi divertido isso aí. Vocês entenderam como é que eu fiz isso? Então eu acrescentei uma informação para os nós e o meu grafo consegue interpretar isso. Esse nó é como se fossem categorias. Imagine que o A, o B, o C e o D fosse de uma categoria. Eles vão aparecer vermelhos e redondos. O E, F, G, H são de outra categoria. Eles vão aparecer verdes e quadrados, porque o Dagoberto decidiu isso. Eu dei liberdade artística para ele. Tá certo? Mas como é que ele sabe quem é quadrado, quem é círculo? Isso é aleatório. Eu falei para ele, escolha formas aleatórias, tá? Não tem nada a ver, não tem a informação na tabela. Tá? Ele disse, quando você achar categorias diferentes, crie formas e cores diferentes. Aí o Dagoberto, eu posso. Pode. Aí eu fui lá e fez. Beleza? Agora, se eu quisesse fazer arestas diferentes, como é que eu faria? Eu teria que colocar a categoria na tabela de arestas, concorda? Então eu posso fazer isso também, ó. Se eu arrastar isso aqui, ó, para cá e mandar fazer o grafo, ele cada vez arruma de um jeito, porque é um algoritmo que tenta arrumar automaticamente, mas se você der render várias vezes, ele vai desenhar várias vezes de forma diferente, tá? Porque ele é assim, o Dagoberto é desse jeito, ninguém diz para ele como ele faz as coisas, tá certo? Mas vocês estão vendo que agora eu criei uma coluna type e dei tipos diferentes, e aí o Dagoberto, para cada tipo, ele desenhou de um jeito diferente, com uma cor diferente. É tipo dar giz de cera para uma criança. É isso aí, o Dagoberto é isso. Você dá giz de cera, desenha do jeito que você quiser. Aí vai... Certo? Mas todo mundo entendeu como é que a informação que tem nessa tabela virou formas diferentes de aresta? Tá. Então, bom, gente,
Agora, eu só vou dar uma tarefa final para vocês, que vocês podem usar o resto da aula se vocês quiserem, ou podem terminar em casa, que a tarefa final vocês podem fazer individualmente ou em grupo. Mas se vocês fizerem em grupo, como o resto foi feito individualmente, vocês replicam a mesma coisa para todo mundo do grupo, tá certo? E submete individualmente, tudo bem? Qual é a última tarefa que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês imaginem qualquer cenário arbitrário, qualquer coisa, que tivesse um grafo onde tivesse relações, tipos diferentes, e façam isso no Dagoberto, tá certo? Ah, eu quero relacionar DNA, ou gene com gene, eu quero relacionar microRNA com gene, eu quero animal com cadeia alimentar. Pode ser, eu quero fazer uma rede social de pessoas. Pode. Vocês vão pensar um grafo que represente qualquer coisa que vocês queiram, que tenham nós com categorias diferentes, arestas com categorias diferentes, e vocês vão alimentar o Dagoberto com elas. Para submeter a tarefa, essa última eu vou pedir para vocês gravarem o JSON e a imagem. E vão submeter a imagem. Ele salva aqui, ó. Não é bom? O Dagoberto tá bom. Vocês dão um download da imagem, ele salva e vocês submetem. Tá certo? Mas isso vocês podem terminar aqui na sala, ou se quiserem podem terminar em casa. Não tem problema, eu vou dar o prazo dessa tarefa até a terça-feira, antes da aula, certo? Para não ficar ninguém aqui na aula fazendo coisa, beleza? E eu vou dar esse tempo final só para dizer para vocês o seguinte. Está aberto, para quem chegou depois, está aberta a temporada de formação de equipes. Deixa eu parar a gravação, porque só para não ficar gravando depois. Não, isso aqui não. Tá, aqui eu vou pular esse final, eu já tinha falado, que é do CSV, tem um monte de coisa que eu vou falar depois. E aqui tá os agradecimentos.